Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, onde nós estudamos, refletimos e pesquisamos o Espiritismo, que não se apresenta, aproveitamos a oportunidade para dar mais um esclarecimento nesse sentido, que o Espiritismo não se apresenta como o salvador da humanidade, porque a salvação é uma conquista de cada criatura humana. Jesus não veio ao mundo trazer a salvação, como ensinam as igrejas, transformar o homem mau em um homem de bem imediatamente, e lhe dando o reino de Deus, a salvação. Deus também não salva ninguém, como ensinam as igrejas, as religiões. Jesus, que era o Filho de Deus, o embaixador ou diplomata de Deus aqui na Terra, ele veio ensinar uma doutrina que conduz a humanidade à busca da salvação. Não veio dar o boleto da salvação, ele veio ensinar como o homem conquista o reino de Deus dentro do seu próprio coração. Como ele próprio ensinava a quem perguntava naquela época: Senhor, onde está o reino de Deus? E ele respondia: o reino de Deus está dentro de vós, mostrando que o reino de Deus não é um local, um lugar, nem aqui na terra, nem no céu, nem no espaço. Céu e inferno é simbólico nas Escrituras. Céu e inferno é dentro de cada um. Cada criatura conquista o seu céu fazendo o bem, conquista o seu inferno fazendo o mal. Essa é a mensagem do Evangelho que Jesus trouxe para nós. Essa mesma mensagem o Espiritismo ensina hoje. E o Espiritismo, como muita gente ainda pensa, o Espiritismo traz a salvação. Não, o Espiritismo ensina como Jesus ensinou, como conquistar a salvação. O Espiritismo é de livre exame e ensina a liberdade de consciência. Os dois princípios fundamentais do Espiritismo é o livre exame e a liberdade de consciência. Isso aí afasta, não é, a ilusão que muitas pessoas pensam que o Espiritismo é autocrata, dominador, possessivo, e que se apresenta como dono da verdade absoluta. E quem não é espírita não está salvo. O Espiritismo não ensina essa ilusão, não tem essa pretensão. O Espiritismo, a base dele é o livre exame, apresenta a doutrina para ser lida, analisada com a lógica e a razão. E a base também é a liberdade de consciência. Não oprime, não persegue, não ameaça ninguém com o fogo do inferno se não aceitar o Espiritismo. O Espiritismo não é autocrata. Pelo contrário, o Espiritismo é democrata. É isso que o Espiritismo é. E de maneira que nós consultamos aqui um texto de Allan Kardec, é um pequeno texto, aqui na revista Espírita, que é da autoria de Allan Kardec, fundada por Allan Kardec naquela época, em 1 de abril de 1858. Fundada por Allan Kardec.
nós estamos tirando aqui da internet uma propaganda desagradável. E de maneira que a revista é de agosto de 1868. E para aqueles que não sabem, Allan Kardec deixou 12 volumes da Revista Espírita. Cada volume é em torno de 500 a 600 páginas. Ele deixou 12 volumes. Que você interessado na pesquisa do Espiritismo, no estudo do Espiritismo, saber o que é o Espiritismo, para não condenar o Espiritismo sem conhecê-lo. A gente só condena aquilo que a gente conhece. É uma leviandade condenar o Espiritismo sem não conhecer o Espiritismo. É uma leviandade. Então a gente deve conhecer o Espiritismo para depois condená-lo e ter um preconceito contra ele. Mas primeiro conhecer o Espiritismo. E só se conhece o Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, através das obras de Allan Kardec, complementadas com os 12 volumes da Revista Espírita. Aí se conhece o Espiritismo. E depois critica-se o Espiritismo. Mas é uma crítica de uma pessoa séria, de uma pessoa racional, porque está criticando aquilo que conheceu. Porque, do contrário, é uma leviandade condenar o Espiritismo. E então Allan Kardec nos esclarece acerca dos objetivos do Espiritismo, e no seu pequeno texto ele diz: o Espiritismo tem princípios que, em razão de se fundarem nas leis da natureza e não em abstrações metafísicas, tendem a tornar-se, e certamente tornar-se-ão um dia, os da universalidade dos homens. Os princípios do Espiritismo, todos, diz aqui Kardec, todos os aceitarão no futuro da humanidade. Se tornará uma crença comum o Espiritismo, porque serão verdades palpáveis, os princípios da doutrina espírita, que tem o apoio nas leis da natureza. É isso que Kardec está ensinando. Porque serão verdades palpáveis e demonstradas, como aceitaram a teoria do movimento da Terra. Mas pretender que o Espiritismo em toda parte seja organizado da mesma maneira que os espíritos do mundo inteiro estarão sujeitos a um regime uniforme, a uma mesma maneira de proceder, que deverão esperar a luz de um ponto fixo na frente, para o qual deverão fixar o olhar, seria uma utopia tão absurda quanto pretender que todos os povos da Terra, um dia, não formem senão uma única nação. É uma utopia, né? Quem pensa que no futuro da humanidade a Terra se tornará uma única nação governada por um homem só. É uma utopia, porque tem os países do mundo, as nações, e cada uma continuará sendo governada por um chefe. É isso que ele está dizendo. Então ele está mostrando aqui no texto que os espíritas, eles não, em termos de fundamento da doutrina, todos pensam iguais. Agora, a forma de realizar os trabalhos no espiritismo é que difere de um espírita para outro. Isso é normal. Aí ele diz aqui, Kardec, mas, não é? Vamos ver o que ele diz. Assim será o espiritismo organizado no futuro da humanidade. Os espíritas do mundo inteiro terão princípios comuns, aceitam a existência de Deus, a reencarnação, a existência do espírito, a manifestação dos espíritos, tudo é crença comum dos espíritas. A reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei do karma, lei de causa e efeito, e a pluralidade dos mundos habitados. Esse é um ponto-chave do Espiritismo, que os mundos são habitados. Ora lá, assim será com o Espiritismo organizado no futuro da humanidade. Os espíritas do mundo inteiro
terão princípios comuns, que são esses que nós acabamos de mencionar, que os ligarão à grande família pelo laço sagrado da fraternidade, dentro desse princípio, mas cuja aplicação poderá variar conforme as regiões, sem que por isto seja rompida a unidade fundamental dos espíritas, sem formar seitas dissidentes, não é? Que se atirem a pedra uns dos outros, não é? E haja rivalidade. Não há, porque os espíritas, eles têm uma crença comum. O que seria, se houvesse isso entre os espíritas, seria uma conduta anti-espírita, em alto grau, mas os espíritos pensam igual, e pensam dentro da lei de fraternidade, de união, os espíritas, não é? E nenhum fica atirando pedra no outro, porque os princípios da doutrina são comuns a todos, os princípios da doutrina. Poderão, pois, se formar, e inevitavelmente se formarão, centros gerais em outros países, centros espíritas, sem outro laço além da comunhão de crença, da comunhão de ideia, da comunhão de pensamento, dentro desses princípios que têm apoio nas leis da natureza. O Espiritismo, Allan Kardec está nos dizendo aqui, nos diz, que o Espiritismo não ensina nem sequer um grama, um ponto sequer, além das leis da natureza, das leis de Deus. Tudo que o Espiritismo se fundamenta é dentro das leis naturais, das leis da natureza. E ele diz aqui, mais o Espiritismo, vamos ver o que Kardec nos diz mais aqui, acerca do Espiritismo. E que o Espiritismo, diz ele aqui, não se apresenta ao mundo como o dono da verdade, porque o dono da verdade está em Deus. De lá para cá tudo é relativo. Ele diz, o Espiritismo não aponta ou não se apresenta pretensiosamente como o único caminho para a salvação, mostrando que todos os espíritos se salvam. O bolo da salvação é para todos, mas isto ocorrerá através, como vem ocorrendo, através das sucessivas reencarnações. Sem a reencarnação, que é uma base do Espiritismo, baseado numa lei universal de nascer de novo, que é a reencarnação, aí todos vão se salvar. Não são os espíritas sóis. Todos os espíritos se salvarão. Através de quê? Através das sucessivas reencarnações. E mais uma vez nós chegamos ao final do nosso programa, encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.